Olá, tudo bem? Aqui é o professor Herbert Aurélio. Hoje eu vou trabalhar com vocês, então, a obra Édipo Rei. O vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou explicar o enredo e trazer aí algumas considerações, algumas informações importantes que não aparecem, né, no enredo em si, mas que vai aparecendo ali nas entrelinhas para o leitor, tá? Então, eu vou falar a partir dessa edição belíssima aqui da editora Zaha. Uma edição muito linda, né? Olha que lindo aqui. Então, você percebe aqui o Édipo, que é essa personagem principal da obra. Aqui tem o olhinho dele na cor vermelha, que simboliza aí o furo nos olhos e a cegueira literal que ele tem que enfrentar. E aqui nós temos a Jocasta, né? Que é ao mesmo tempo a mãe e a esposa dele. Vocês vão entender por quê, né? Eu acho essa edição da editora Zaha uma edição muito linda. Aqui dentro, por exemplo, eles fizeram esse detalhe aqui na cor roxa, com esses desenhos aí geométricos, que traz aí uma certa beleza para a obra, tá? Mas vamos lá. Para começo de conversa, a gente tem que entender primeiro o que é uma tragédia. O que é uma tragédia? É uma peça teatral onde geralmente aparece uma situação funesta, né? Ou seja, ligado à morte. A personagem principal ela é da nobreza, ela não é uma pessoa assim pobre, né? Vamos dizer assim, tá? E no geral, o que acontece na tragédia? A personagem principal ela tem que enfrentar uma situação aí que a desestabiliza e ao final geralmente, né, se tem a morte. Por quê? Porque essa personagem, muitas das vezes, né, qual é a lógica? De forma inconsciente, ofende os deuses, cometendo um crime ou algum tipo de erro moralmente inaceitável e recebe uma punição por isso, que é o que acontece na obra do Édipo, né? O Édipo, então, ele matou o pai, cometeu um crime aí de parricídio e casou com a mãe. Mas isso sem saber. Vocês vão entender melhor no decorrer da explicação, tá? Ele permanecia na ignorância. Ele não sabia que realmente ele tinha cometido esse erro aí, tá? O Aristóteles, então, um dos grandes filósofos e um dos grandes estudiosos da literatura, ele diz, né, na opinião dele, na obra poética, que a tragédia, então, do Sófocles, que é o autor dessa tragédia, ela é um modelo de perfeição dentro da tragédia. Até porque a literatura começou com os gregos, né? Então, Sófocles, no momento de produzir essa obra, ele trouxe aí essa perfeição, né? Que é essa obra que chegou até nós hoje, tá? E aí, essa obra, então, Édipo Rei, ela faz parte de uma trilogia tebana. O que é isso, professor? É uma obra composta por três. Então, Sófocles, ele produziu Édipo Rei, que é essa obra que eu tenho aqui, Édipo em Colono e Antígona. Quem é Antígona? Antígona é a filha do Édipo, que aparece na obra, tá? Também nessa obra aqui, mas só que de uma forma bem rápida, porque o centro aqui dessa história é a personagem Édipo. Então vamos lá, vou começar então a explicar o enredo de forma um pouco detalhada. É por isso que o vídeo vai se estender um pouquinho, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu vou explicando e vou trazendo algumas outras situações que estão nas entrelinhas, tá? Porque literatura não dá as informações todas, vocês sabem disso, né? A gente tem que ler ali com atenção, tem que ler prestando atenção em cada detalhe para poder ir trazendo o conhecimento que o texto traz nas entrelinhas, tá? Então, o Édipo ele já está instalado em Tebas como seu governante, ele é amado e respeitado pelo povo, pois todos são gratos por ele ter livrado a cidade da Esfinge. O que é a Esfinge? É um ser mitológico com cabeça de mulher e corpo de leão. Eu tenho uma outra edição aqui, da mesma história do Édipo Rei, e nessa edição tem a imagem da Esfinge, mas eu acho que vocês já viram porque aparece naqueles filmes. Esse ser mitológico aqui, com cabeça de mulher, corpo de leão. Ela sempre aparece, né, às vezes em desenhos, em filmes aí que traz essa cultura mais da Grécia, tá?
E aí a esfinge, ela propunha ali para os cidadãos e para as pessoas que moravam em Tebas um enigma. Um enigma é uma espécie de charada que as pessoas elas tinham que resolver, tá? Para poder se livrar da opressão que a esfinge causava. Eu vou ler rapidinho a charada, na página 10, então, dessa edição belíssima da editora Zahar. Ele traz a charada da esfinge. Diz assim, ó: a esfinge, monstro alado com cabeça de mulher e corpo de leão, propunha o seguinte enigma aos que queriam sair ou entrar na cidade, devorando os que não decifrassem. Qual é o único ser que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 e à noite com 3? Então, nesse momento, o Édipo ele consegue resolver esse segredo do enigma da esfinge, né? Então, aqui, na verdade, se trata de uma metáfora. E o Édipo consegue resolver essa metáfora. Desculpa. Então, o ser que anda com 4 patas durante o dia, quem é? É a criança, né? O bebê ali que, no processo de aprendizado, ele vai aprendendo ali pelo engatinhamento, né? Vai aprendendo a caminhar. À tarde, o homem, esse ser que anda aí em 2 patas, é o homem que depois que cresce, ele começa a andar, né, sobre os 2 membros inferiores, que são as pernas, tá? E à noite, quem é esse ser que anda com 3 patas, como diz aí a esfinge, né, pelo enigma? Seria o próprio homem, mas agora idoso, né, que tem que andar com os 2 membros inferiores, mas ainda é apoiado em um terceiro, que é um bastão, que simbolizaria aí a terceira perna. E aí, obviamente, como eu falei para vocês, se trata de uma metáfora, né? Manhã seria o início da vida de um ser humano, tarde, o momento aí, né, da adolescência, a vida adulta, e a noite seria já caminhando para o final. Então, a idade já do idoso, né? Quando ele está prestes aí quase já para morrer, que é o que acontece, vai acontecer com Édipo depois, tá? Vocês vão entender aqui pela explicação, ok? Então ele consegue resolver esse problema da esfinge, ela acaba se atirando ao mar, se mata, e então a cidade de Tebas ela passa agora a viver uma prosperidade depois do Édipo ter resolvido esse problema aí da esfinge, ok? Porque lembra, a esfinge ela trazia uma opressão para a cidade, tá? E aí, depois de anos de calmaria, então a cidade ela volta a ser confrontada com uma nova peste que dizima a população em rebanhos. Então, passou a época aí da esfinge, da opressão dela, aparece uma nova situação ali que desestabiliza a cidade de Tebas, porque a população estava passando necessidade, as mulheres não estavam conseguindo, né, gerar filhos, elas estavam se tornando estéreis, o campo não estava produzindo alimentação e os animais estavam morrendo. E aí a população ela vai, no caso, ao palácio, né, onde o Édipo ele já havia se instalado como rei, tinha casado com a Jocasta, e a partir disso ele então é, ele é ali cobrado, né, da população, porque ele como soberano ele tinha que resolver esse problema, entendem? Como qualquer soberano. A população então vai ao palácio, pede para ele insistentemente para que ele resolva o problema ali que está afligindo a cidade, porque a cidade está indo de mal a pior. Aí nisso ele fala, né, que ele tinha mandado Creonte à cidade de Delfos para poder ali ter uma luz para essa situação que estava causando ali uma aflição na cidade. Quem é Creonte? E o que é Delfos? Creonte é o tio e cunhado do Édipo ao mesmo tempo. Porque, como que ele é tio e cunhado, professor? Porque o Édipo ele tinha casado com a Jocasta, né, já dando umas informações aí valiosas, e a Jocasta é a mãe dele, biológica, só que ele não sabia, né, ele permanecia na ignorância, eu vou explicar o enredo, vocês vão entender, e então o Creonte era o irmão da Jocasta. Então se tornou aí por tabela, né, cunhado e tio, beleza? E aí o que que acontece? Ele tinha dito então para a população que já tinha tomado uma decisão, tinha mandado Creonte à cidade de Delfos, lá ali uma espécie de local afastado de Tebas, onde existia um templo dedicado a Apolo. Apolo então é o deus do sol na mitologia grega, o deus da beleza, o deus da perfeição, e o deus do sol, né, como eu falei para vocês. E aí o Creonte foi lá nessa espécie de templo, né, que é a cidade de Delfos,
e foi ali indagar ao Deus por que, que a cidade de Tebas ela estava vivendo essa situação de penúria, de miséria, de opressão nesse momento, tá? Beleza, e o que, que acontece em seguida? Então, a mando de Édipo, Creonte, né, havia ido ao santuário de Delfos para obter informações através de uma revelação, que é o oráculo, como eu falei para vocês, tá? Aí a população, como eu falei também, né, reiterando aqui um pouco, tinha ido ali cobrar do Édipo para que ele resolvesse a situação de Tebas, afinal ele era o governante, e até também porque a população, presta atenção nesse detalhe que eu vou dar, interessante, tá? A gente só compreende e pega esse detalhe lendo com atenção a obra, porque não vem escrito no texto. A população via Édipo como Deus. Como assim, professor? E por quê? Porque o Édipo foi o único ser que conseguiu resolver o problema da esfinge. Lembra que eu acabei de explicar? E aí a população começou a ver ele ali e a endeusá-lo, né? E isso aí vai trazer sérias consequências para ele, porque ele vai precisar lidar com orgulho, com arrogância, que também não está dito, né? Não vem escrito essas palavras no texto, mas você vai lendo, você vai percebendo que o Édipo, ele precisa lidar com esses sentimentos ruins, até porque a população começou a ver ele ali como Deus, e ele era só um mero mortal, ele era só um ser humano. Vocês vão entender com bastante detalhe depois essa explicação, mas não esqueçam, por favor, vocês vão entender melhor, tá? Logo a seguir. E aí tá, o Creonte então ele volta, aí ele aparece, né, e diz que a cidade ela pararia de sofrer, presta atenção, de sofrer punições quando um ser impuro fosse banido ou se ele morresse pela morte que havia cometido. Como assim, professor? Então, o oráculo não deu todas as informações para o Creonte, só disse que um ser impuro deveria ser morto. Que ser impuro é esse? Obviamente que se trata do Édipo. Por quê? Porque ele tinha matado o pai, no caso o pai biológico, o pai Laio, o Laio, né? Só que ele não sabia. E aí, a partir disso, a cidade começou a entrar em decadência, entendem? E aí o oráculo foi claro, ó, mata esse ser e acabou fazendo um ato aí de loucura, né, matando uma outra pessoa, só que ele, claro que o oráculo não deu todas essas informações. Mas aí vocês entendem, né, pela explicação que eu estou dando. Ou seja, elimina esse ser que causou uma tragédia aí na cidade, que é essa situação envolvendo o Édipo e o pai, e aí a cidade vai voltar ao normal. Ou então, esse ser ele precisa, né, ser banido, tipo assim, sair da cidade. E aí, ao final, já antecipando aqui umas informações para vocês entenderem melhor, o Édipo ele pede para o Creonte lá no final para ele ser banido da cidade, né? Ele sair da cidade de Tebas. Vocês vão entender depois de forma melhor quando eu chegar lá, tá? E aí tá. Então Laio ele havia sido morto, mas não vingado. É por isso que o oráculo ele começou a jogar essas pestes sobre a cidade de Tebas e Tebas vivenciou essa situação de miséria ali, de opressão, porque um soberano tinha sido assassinado e ele não tinha sido vingado. Então ficou aquela injustiça, né, sobre Tebas. E aí, a partir disso, o Édipo ele indagou Creonte por que que o rei ele não tinha, o caso do rei assassinado não tinha sido elucidado. Aí o Creonte afirma para ele que devido à esfinge oprimir ali, começar a oprimir a cidade, a população começou a focar mais na esfinge e esqueceu o rei. Aí é por isso que o caso da morte do Laio não foi elucidado. Esse ponto é importante para vocês entenderem, tá? É isso que acontece. Aí é essa justificativa que o Creonte então dá para dizer assim, não, a gente esqueceu, né, entre aspas, porque não tinha como a gente elucidar esse caso agora, por causa da esfinge, né, que estava oprimindo a cidade. É por causa disso, tá? E aí o que que acontece na sequência? Deixa eu pegar aqui, eu estou com algumas observações, até para eu não me perder e eu dar uma explicação melhor para vocês, tá? Então, o Creonte, né, diz que devido à opressão da esfinge, o caso de Laio foi esquecido e ninguém foi atrás do assassino. Foi aquela explicação que eu dei para vocês, tá? Beleza?
E aí, voltando para a história, entra na história o corifeu. O que é o corifeu? É coro ou corifeu, tá? Recebe essas duas nomenclaturas, esses dois nomes. É um grupo de idosos. Então, esse grupo de idosos, eles o tempo todo ficam ali no palácio, né? Dando orientações, indagando, tentando ajudar Édipo nas situações que ele vai ter que enfrentar logo a seguir, tá? Então, entra o coro, nesse momento ali que o Creonte trouxe a notícia, né? E diz para o Édipo que a melhor situação era chamar Tiresias. Quem é Tiresias? É um velho cego que ele faz a função aí, ele faz as vezes de profeta. Como assim, professor? É isso mesmo. O que é um profeta? É uma pessoa que ela ali consegue conversar com os deuses e passar informações para a população. E aí o Tiresias, desculpa, ele vem, né? Porque ele tem essa ligação com o Apolo, que é o deus ali do sol e da beleza e da perfeição, como eu falei para vocês, ele poderia trazer uma elucidação melhor sobre aquela situação envolvendo Tebas, né? Aquela situação de opressão, e poderia dizer a verdade, indicar para o Édipo o que estava acontecendo. E ele poderia, a partir da fala ali do Tiresias, ele tomar uma decisão, tá? Aí tá, o Tiresias então aparece, mas ele se recusa a falar a verdade para o Édipo. Por quê? Porque ele sabia que o Édipo era o culpado que tinha matado Laio, e era por causa do Édipo, do próprio rei, olha que interessante, que a cidade ela estava enfrentando esse momento aí de opressão, tá? Aí ele não quer falar. O Édipo, então, o oprime ali, né? O Édipo mete uma pressão nele e aí o Tiresias acaba falando a verdade. Então, ele revela a Édipo, né, que havia matado lá e casado com a mãe Jocasta. Só que isso, na mente do Édipo, não fazia sentido. Como assim? Eu matei o meu pai e casei com minha mãe? Por quê, professor? Porque aí tem um outro momento da história que só vai ser revelado um pouquinho depois, tá? Mas eu já trago a explicação para você entender melhor a obra. O Édipo, ele tinha sido criado por dois pais adotivos, chamados Pólibo e Mérope, na cidade de Corinto. E na mentalidade dele, esses pais adotivos eram os pais biológicos dele. Ele não sabia até então, tá? Isso aí é um ponto importante. Ele não sabia que ele tinha casado com a Jocasta, que era a mãe verdadeira dele, e que ele tinha matado o Laio. Aí é por isso que não fez sentido isso na mente do Édipo, tá? E olha que interessante, né? A partir então dessa revelação do Tiresias, o Édipo como um rei, né? Ele se viu ali é, sendo contrariado por Tiresias, vocês têm que concordar comigo, e aí o ego dele foi ali, né, contrariado, porque não era aquilo que ele queria ouvir, entende? Então, uma coisa que fica aí nas entrelinhas para o leitor, a gente às vezes precisa lidar com a verdade, mas nem sempre a gente consegue aceitá-la, como o Édipo não conseguiu nesse momento, tá? E aí não fez sentido aquilo na cabeça dele, porque até então o Pólibo e a Mérope, que estavam lá em Corinto, eram os pais dele verdadeiro. Ele não sabia que o Laio e a Jocasta, eu reitero aqui um pouquinho, né? Que eram os pais biológicos dele. E aí ele acusou, olha o que ele faz, de forma injusta. Então a obra também trabalha a injustiça. Ele acusou Tiresias de fazer uma ligação ali por baixo dos panos, né, com o Creonte, que era o tio e cunhado dele, para tomar o trono do Édipo. Foi isso que veio na mente dele depois que ele ouviu essa verdade de Tiresias, né? E ficou falando: olha, Tiresias, você é um culpado, você é louco, você deve ter se juntado com o Creonte para poder tomar o meu reinado, né? Tomar tomar, no caso, o meu reinado, né? A minha coroa. É mais ou menos essa ideia. Beleza? E aí tá, o que acontece na sequência? Então, nesse momento, como eu falei para vocês, o Édipo ele precisa lidar com a verdade, só que ele não queria ver a verdade, né? Porque o Tiresias ali fazendo essa função de profeta, como uma pessoa muito reconhecida, muito requisitada, ele não quis aceitar, então, a informação que o Tiresias trouxe. E aí a gente diz aqui nesse momento que ele é um cego metaforicamente, tá? Um cego usando uma metáfora. Não é literal ainda. Ele vai ficar cego depois. Beleza? Mas aqui a gente diz que ele é um cego
trazendo aí a metáfora, tá? Metaforicamente falando. Tudo bem? Porque ele não soube lidar com a verdade. E é aquela questão que eu já falei para vocês, né? Então a obra problematiza aí, fica nas entrelinhas, obviamente, para o leitor, tá? Você só entende lendo ela com atenção. Muitas das vezes o ser humano não consegue lidar com a verdade e toma algumas ações injustas, que é o que o Édipo ele acaba fazendo, tá? E aí, depois disso, o Tiresias, ele profetiza que Édipo vê, olha a profecia que o Tiresias fala e vai se cumprir na vida do Édipo depois, no decorrer do enredo, tá? Que eu vou explicando e não esqueçam disso. Então, o Tiresias profetiza que o Édipo vê, mas ficaria cego, era rico, mas tornaria-se mendigo e vagaria por terras estrangeiras com um bastão, ou seja, com a terceira perna que a própria esfinge já tinha revelado para o Édipo. Aí, meus amigos, o Édipo ele perde a cabeça, né? Começa a ficar com mais raiva ainda, porque na mente dele, o Tiresias realmente ele tinha conversado, né, segundo a mentalidade do Édipo, não pode esquecer, tinha conversado com Tiresias para fazer aí uma conspiração, tá? Aí o Édipo, então, na sequência, ele começa uma discussão com o Creonte, começa a acusá-lo, né, dizer que o Creonte é um irresponsável, é uma pessoa ali que está querendo só ele está querendo tirar o trono dele, tirar o poder dele. E aí o Creonte, né, que é uma pessoa muito sábia dentro da obra, ele tenta chamar o Édipo à razão, ou seja, tenta abrir os olhos do Édipo para mostrar para ele que ele estava errado. O que o Creonte usa de argumentação aí? Você pode me perguntar, né? O Creonte fala assim, olha, Édipo, eu vivo do bom e do melhor, eu como da sua mesa, né? Eu como muito bem, eu tenho um bom quarto, eu tenho uma boa estadia aqui junto com você. Você acha mesmo que eu, seu parente, eu vou ter a capacidade de fazer isso? Então, novamente, aí o Édipo ele precisa lidar com a verdade, mas ele não consegue, porque ele não aceita a fala do Creonte. Então, muitas das vezes, nós, como seres humanos, é uma outra coisa aí, uma outra parte aí da verdade que a obra problematiza. Muitas das vezes, nós, como seres humanos, nós não queremos ouvir o outro, que é o que acontece com o Édipo, tá? Mas isso, gente, fica nas entrelinhas. A literatura, ela não explica tudo. Você tem que ir lendo o texto com atenção para ir pegando essas informações, tá? Por isso que eu falei para vocês que vou dar aqui bastante informações, embora o vídeo seja um pouquinho longo, para vocês entenderem com perfeição a obra e a proposta do Sófocles ao trazer essa obra, tá? Que é para trazer aí algumas verdades relacionadas à nossa própria vivência. E aí a Jocasta, então, nesse momento ali que eles estão brigando, ela aparece para tentar apaziguar ali os ânimos e ela vem também assim um pouquinho brava, né? Por quê? Porque a cidade está indo de mal a pior e aí o Édipo mais o Creonte estão lá brigando, discutindo. Aí a Jocasta vem e fala assim, olha, vocês são estúpidos, como é que vocês podem brigar na altura, né, nesse momento aqui, sabendo que a cidade está indo de mal a pior, a população está sofrendo e vocês aqui estão brigando? Aí, com isso, acalma mais ali um pouquinho os ânimos, tá? Acalma ali mais um pouquinho os ânimos, e aí o Édipo meio que dá uma trégua, né, pro Creonte, tá? E aí entra novamente o coro, né, o corifeu, que é aquela a situação dos idosos, porque aí também a obra deixa nas entrelinhas que o idoso, mas a gente sabe que é verdade, né? O idoso, pela vivência dele, ele tem uma sabedoria. Então, o idoso está o tempo todo ali tentando orientar e ajudar o Édipo também nesse processo. Lembrando que o Édipo ele é mais jovem. Então, até com a verdade do coro, ele tem que lidar, tá? Só que ele não ataca o coro. Vocês vão, quando vocês lerem a obra, vocês vão verem o que o coro fala, tá? Então, o coro também intervém para que Édipo não tome uma atitude irresponsável em relação a Creonte, porque, lembra, ele achava na mente dele que o Creonte estava conspirando com Tiresias. E aí o coro intervém ali porque o coro achava que o Édipo tomaria alguma decisão errada, tipo assim, prenderia, né, mandaria assassinar, ou então mandaria faria o Creonte sofrer na prisão através de tortura, entende? Porque ele é um soberano, o Édipo é um soberano, compreende? Então, geralmente, aí, governante
tem esses atos também até injustos, que é uma outra coisa aí, uma outra proposta que vem nas entrelinhas pela leitura do texto. Tudo bem? Beleza? Porque como eu falei para vocês, o Sófocles, então, ele construiu essa história que é obviamente inventada, né? Literatura é invenção, para trabalhar algumas verdades. Então, não esqueçam disso, a literatura sempre faz isso, tá? Aí o Creonte, então, sai, aí fica só o Édipo e a Jocasta e o coro ali, tá? Aí o que acontece na sequência, professor? Então a Jocasta revela a Édipo o oráculo que ela recebeu quando ela teve um bebê, né? Antes do Édipo chegar à cidade há muito tempo atrás, que na verdade é o próprio Édipo, tá? Ela revela então o oráculo dado a Laio de que morreria pelas mãos do filho, mas antes disso abandonaram-o para morrer no citero, com os tornozelos atados. Ou seja, o que acontece? Vou trabalhar aqui de forma mais detalhada para vocês entenderem melhor a proposta também da obra e o que acontece, tá? Então, o Laio, quando estava vivo, né, o marido da Jocasta, que era o rei, sangue nobre, nobreza, ele recebeu uma profecia do oráculo, né, de Delfos, dizendo que o filho o mataria e casaria com a Jocasta. Aí ele decide tomar uma decisão. É isso que a Jocasta revelou ali no momento para o Édipo, tá? Que era abandonar o filho para ele morrer no Monte Citero. Aí ele deixa a criança lá. Olha como é que ele deixa a criança, de uma forma bem cruel, tá? Ele amarra os pés da criança e deixa ali abandonada. Que é essa situação aqui dessa outra edição que eu tenho, ó. Então o menino, ele fica com os pés amarrados de cabeça para baixo e aí incha os pés dele, né? É daí que vem o nome Édipo. Édipo significa pés inchados, por causa dessa situação. Aí um pastor ali do Laio, né, que estava trabalhando ali próximo, ele viu a criança, se compadeceu e pegou a criança. E depois ele acabou passando para uma outra pessoa. Olha a sequência. Preste atenção nessa sequência porque ela vai ser importante depois no enredo, tá? Então, o pastor do Laio viu a criança, né, chorando ali, pegou a criança, passou para um outro homem que era vizinho dele. Esse homem, com o tempo, ele se mudou, foi para Corinto e entregou o Édipo para uma família nova, que no caso foi o Pólibo e a Mérope. Lembra que eu mencionei já? Que eram os pais adotivos do Édipo, que moravam lá em Corinto. E aí o Édipo cresceu achando que... Então a criança não morreu, tá? Então o Édipo cresceu achando que o Pólibo e a Mérope eram os pais verdadeiros dele. Tudo bem? E aí, até então o Édipo não sabia dessa situação. Não pode esquecer disso. Então uma outra verdade que eu trago aí para vocês, né, que o Sófocles trabalha. Muitas das vezes quando a gente está na ignorância, a gente toma decisões às vezes erradas, precipitadas, ali no impulso, né, no calor do momento, porque a gente não sabe a verdade toda. É o que acontece com o Édipo nesse momento. Então, é essa outra questão que fica nas entrelinhas no trabalho aí do Sófocles, tá? É uma das obras mais perfeitas que a gente tem na literatura, né? Eu esqueci de mencionar para vocês que o Aristóteles, um grande estudioso da literatura, ele diz que o Édipo Rei é uma tragédia perfeita. Eu tenho que concordar, né? Até porque o teatro começou lá na Grécia. Então, Sófocles foi um desses autores dedicados aí ao gênero dramático, né? Que se refere aí ao teatro. E aí, na visão do Aristóteles, no livro A Poética, ele diz que o Édipo é, então, essa obra perfeita, né? Quando se trata de tragédia, ou seja, de peças teatrais. Então, todas as vezes que você ouvir falar em tragédia na literatura, não esqueça, nós estamos falando e conversando sobre teatro, beleza? E aí o que acontece, professor, depois na sequência, né? Depois que a Jocasta, então, traz essa revelação para o Édipo? Ela afirma que o Laio ele for assassinado, né? Depois de um certo tempo, Laio for assassinado por bandidos em uma encruzilhada. Preste atenção nisso que ela falou. Laio, né? De novo, vou repetir, foi assassinado em uma encruzilhada. Aí vem aquela luzinha, né, na cabeça do Édipo. Opa, ela falou encruzilhada? Por que essa luzinha, professor?
Vocês devem estar se perguntando, porque o Édipo ele tinha vivenciado uma situação também numa encruzilhada. Aí ele vai juntando os pontinhos, né? A obra também ela trabalha muito com isso, né? Juntando uma revelação com outra, que vai sendo dado pelas personagens. Aí ele fica com aquilo na cabeça e aí ele pergunta, né, para Jocasta, onde que era essa encruzilhada? Como é que era o rei? Porque o que acontece? Veio na mente dele essa situação que ele vivenciou na encruzilhada, né? Que ele acabou entrando em discussão ali com o homem, tá? Mas eu vou já falar para vocês com mais detalhes o que acontece. Então ele perguntou para a Jocasta, e aí a Jocasta obviamente deu as descrições. Olha, o rei era assim, assado, andava numa carruagem tal, estava acompanhado de tantos homens, se não me engano, 5 homens, tá? E aí o Édipo ele percebe que pode realmente ser a mesma encruzilhada onde ele tinha tido um conflito. E aí vai ligando aí os pontos, né? E aí ele vai tendo uma verdade sendo desvelada, ou seja, sendo descoberta para ele, beleza? Aí a Jocasta afirma que nessa briga, né, que envolveu lá nessa encruzilhada, que o Laio foi morto, incluindo os homens dele, um desses homens voltou. E aí, só esse que voltou, né? E o Édipo, então, pede para chamá-lo, porque lembra, ele tinha conversado com o Creonte lá no início e perguntado por que vocês não fizeram nada? Por que vocês não foram atrás dos assassinos do rei Laio? Sendo que ele é um soberano, se ele quer a autoridade máxima na cidade. Aí, ele chama esse homem para poder elucidar ali e tentar localizar, então, o assassino, né? Para poder puni-lo, entendem? Só que se tratava do próprio Édipo. E aí, quando vier a verdade para eles, vocês vão ver o quanto que ele vai sofrer, porque até então ele não aceitava essa verdade. Então, presta atenção como que o Sófocles, então, novamente, né, eu tenho que repetir isso, porque é importantíssimo para vocês entenderem a obra de uma forma perfeita. Como o Sófocles, então, ele problematiza essa questão da verdade sendo revelada aí para as pessoas, tá? E aí isso vai desestabilizar, então, o Édipo. Aí tá. Aí, antes desse homem aparecer, o Édipo, ele conta que ele também tinha recebido uma profecia do oráculo, né? Quando ele morava em Corinto, né? Na cidade lá natal dele, com a família, né? Obviamente adotiva, que ele não sabia ainda que era adotiva, tá? Aí ele diz que durante um banquete, olha só como ele chegou a essa verdade que ele ouviu lá do oráculo, né? Num banquete ali, numa festa, um festejo que estava acontecendo ali na vila onde ele morava, em Corinto, uma pessoa, um homem, chamou ele de bastardo. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Mas bastardo? Por que bastardo? Então essa questão do bastardo, né, do filho ilegítimo, ela é muito séria, até mesmo na literatura. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Ele não perguntou para os pais adotivos ali para ver se eles diriam alguma coisa realmente sobre isso, porque talvez ele ficou com vergonha, não sei, ou fosse alguma coisa que não era muito conversada entre pai e filho. E aí ele decide ir a Delfos. Tudo bem? Então, voltando, né? Ele decide ir a Delfos, e aí o oráculo ali de Delfos, ele dá um enigma para ele também, só que esse enigma ele não conseguiu resolver. E o interessante é que o enigma que o Édipo recebeu foi o mesmo que a Jocasta e o Laio receberam, tá? Mas aí você se pergunta, por que o Édipo foi lá? Porque lembra, ele foi chamado de bastardo, ele ficou com aquilo na cabeça, mas ele não questionou nem o Pólibo nem a Mérope para ver se ele realmente era filho legítimo dos dois, tá? Aí ele foi no oráculo, porque tinha muito essa questão de visitar os deuses, né? De conversar ali e ter informações vindas dos deuses. Algo que acontece também na Bíblia, tá? Essa mesma situação do Édipo indo lá em Delfos, que é uma espécie de santuário, né, o santuário dedicado aí ao deus Apolo, deus do sol, deus da beleza, perfeição, acontece também na Bíblia, né? Os profetas ali eles conversavam com Deus. Mesma situação aqui acontecendo na história então do Sófocles. Aí ele vai lá porque ele quer elucidar e quer saber do próprio oráculo por que ele tinha sido chamado de bastardo, entende?
E aí o oráculo dá a mesma profecia que tinha dado para o pai dele verdadeiro, né? Que ele mataria o pai e casaria com a mãe. E aí ele fica preocupadíssimo, né? Como assim? Aí, obviamente, ele pensa que está se referindo ao Pólibo e à Mérope. Eu matar o Pólibo e casar com a Mérope? Nunca na minha vida. Aí, o que, que ele decide fazer? Ele, ó, vai embora. Então, ele sai de Corinto. Aí é nessa situação que inicia lá a obra, tá? Que eu falei para vocês. Ele, então, vai para Tebas, resolve o problema da esfinge e acaba casando com a... Ah, tá, desculpa. Ele vai para Tebas, né? E aí ele encontra o Laio na encruzilhada, mata o Laio, sem saber que era o pai dele verdadeiro, vai para Tebas, aí no caminho para Tebas tem que enfrentar a esfinge, resolve o enigma da esfinge, aí depois de resolvido, a esfinge se atira ao mar e se mata, né, porque não tinha mais a razão de ela existir, e aí ele casa com a Jocasta em Tebas e se torna o rei. Aí é essa parte que inicia a obra, tá? É dessa forma aí que o Sófocles decidiu começar a obra. Beleza? Então ele fugiu de Corinto para não matar o pai e a mãe dele adotivos, que na mentalidade dele eram os pais verdadeiros. Até então ele não sabia a verdade. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Então o Sófocles ele problematiza, eu tenho que repetir, tá? Essa questão da ignorância das pessoas. Quando elas não sabem a verdade, elas tomam decisões aí às vezes erradas. Beleza? E aí, o que, que acontece, então, na sequência? Deixa eu ver aqui, para eu não me perder, né? Não perder o fio da meada. Aí tá, então ele acabou matando, né, os homens ali do Laio, e até o Laio, e aí a Jocasta e o Édipo, então, ficaram aí no aguardo, né, desse homem que sobreviveu, porque ali, a partir dessa conversa que a partir dessa verdade que esse homem traria, o Édipo teria certeza que não tinha sido o homem que ele tinha matado, porque até então ele chamou esse homem, pediu para Jocasta chamar, porque ele queria tirar ali a prova dos 9, né? Ou seja, ele queria realmente ter certeza de que ele não tinha cometido esse assassinato, né? E ele não era esse culpado aí da morte desse homem nobre, que era o rei da cidade de Tebas, tá? Mas ainda assim, novamente, a gente percebe que ele não acreditava que Laio pudesse ser seu pai biológico. E olha que interessante, a verdade sempre vai vindo, ele tem que lidar com a verdade, aquela questão que eu já problematizei e expliquei para vocês, mas ele não consegue aceitar a verdade. Isso é que é o ponto-chave aí, né? Um dos pontos-chaves da história. Aí a Jocasta, nesse tempo, ela vai oferecer oferendas e suplicar aos deuses que salvem a cidade, porque até então eles não tinham conseguido ali resolver nada, e a cidade indo de mal a pior. E eles ali naquela discussão ainda, né, sobre a identidade aí do Édipo, sobre essa questão da morte do Laio, tentando elucidar aí o que tinha acontecido com Laio. Nesse tempo, preste atenção que essa personagem que vai entrar vai trazer uma verdade maior ainda e a gente vai caminhando mais para o final, tá? Então, vem o mensageiro lá de Corinto, ele aparece e diz que o Pólibo, o pai adotivo, tinha morrido. Aí o Édipo, depois disso, ele começa a exultar, porque ele percebe que a profecia dado ali no oráculo, quando ele foi lá consultar, lembra? Não se tornou realidade. Então ele ficou feliz, né? Olha, meu pai morreu, então eu não matei o meu pai, então a profecia não se cumpriu. Só que ele ainda ficou ali um pouquinho preocupado, porque a Mérope ainda estava viva. Então ele ficou, não, ainda falta minha mãe, eu posso casar com ela. Mas aí ele fica com aquilo, né, na cabeça. Aí ele fica ali se questionando, né, se lamuriando, lamentando, conversando ali como se fosse um monólogo sozinho. E isso o mensageiro lá perto dele, tá? Aí o mensageiro então de Corinto, ouvindo então essas queixas aí do Édipo, ele pede para ele se acalmar, porque ele, né, o mensageiro, começa a trazer uma outra verdade que ele até então não tinha contado para o Édipo, a partir desse momento ali de desestabilização que o Édipo ele teve que vivenciar, tá? Qual foi? Ele revela para o Édipo que ele era adotado e que recebera e que esse mensageiro ele recebera o Édipo de um servo do Laio.
aquela situação que eu expliquei para vocês, lembra? Vamos lá de novo. Então, o Laio abandonou o Édipo, né, com os pés amarrados no Monte Citero. Aí um servo lá do Laio, né, um pastor ali, viu a criança, pegou ela, se compadeceu, não deixou morrer. Esse servo entregou para um outro homem. Esse homem é esse mesmo mensageiro que está lá conversando com Édipo. E aí esse mensageiro entregou para o Pólibo e para Mérope, que eram os pais adotivos que cuidaram do Édipo a vida toda dele praticamente, tá? Aí ele fala, não, Édipo, se acalma. A Mérope, ela não é sua mãe verdadeira e o Pólibo também não é seu pai verdadeiro. O que acontece foi que eu recebi você quando criança de um servo de Laio e aí eu acabei entregando você para ser cuidado pelo Pólibo e pela Mérope. E aí, meus irmãos, meus amigos, né? Ele acaba caindo na real mais ainda e percebendo que o negócio está começando a complicar para o lado dele, tá? E aí tá. Então, o mensageiro lembrava até dos pés inchados do menino por causa da corda, porque lembra, a criança ela tinha sido presa com os pés ali, com a corda nos pés, por isso que é pés inchados. Édipo significa isso, pés inchados, tá? Aí olha o que acontece na sequência. A Jocasta, então, que ouvia tudo, logo percebeu toda a verdade. Então a mulher, com aquela sagacidade feminina, ela descobre e fica com aquilo na cabeça, né? Meu Deus, eu cometi um crime, porque eu casei com meu filho e o meu filho matou realmente o pai dele. Então, para Jocasta, a verdade já estava escancarada. Ela já sabia que o Édipo realmente era o filho dela. E aí ela começa a ficar transtornada ali, né? Depois de ter ouvido ali a verdade traga pelo mensageiro. O Édipo, então, estranha aquilo. E aí ele pede, né, para que ela... Aí o Édipo pergunta, né, o que está acontecendo com a Jocasta. Aí ela pede para ele não atormentá-la, porque lembra, ela ficou transtornada ali a partir da verdade. Ou seja, o Sófocles ele até trabalha aí a questão da pessoa que tem que lidar com a verdade. Muitas das vezes você não sabe lidar com essa verdade, como a Jocasta, né? Então ela ficou transtornada, não sabia o que fazer. O Édipo perguntou o que estava acontecendo com ela e ela não disse nada. Aí o que acontece? Ela corre para dentro do palácio e deixa o Édipo ali, né, sem resposta alguma na presença do mensageiro. E isso ele esperando lá o outro homem aparecer para ele tirar mais ainda a dúvida, né, sobre a morte do Laio, tá? E ter a certeza sobre a sua identidade real, sobre a identidade até então ignorada por ele, devido a ele não saber a verdade como um todo. Tudo bem? E aí, então, o Édipo, ele pensava, no primeiro momento, quando a Jocasta partiu, ele pensava que a Jocasta ela estava com vergonha dele por não ser de sangue nobre, porque, lembra, ele era lá ele era filho do Pólibo e da Mérope, e na mentalidade dele ele era pobre, né? Ele era de sangue, não era de sangue nobre, sendo que a Jocasta era de sangue nobre, por ter casado com Laio. Aí ele pensou, não, ela não deve ter me falado nada porque deve estar com vergonha de mim, porque eu sou de sangue impuro, né? Eu não sou de sangue nobre, talvez por isso ela não falou nada. Beleza, e o que acontece na sequência? O servo do Laio, então, aquele mesmo que pegou o Édipo quando criança e que conseguiu, é o mesmo servo que conseguiu fugir lá do assassinato do Laio. Ele aparece e aí, né, conversando ali com o mensageiro, ele se reconhece e o Édipo ele tem a certeza agora, a partir desse momento, da identidade dele, tá? Então o servo revela que, por piedade, não deixar a criança morrer. E aí passaram para o mensageiro, que é o mesmo homem que está lá, tá? E esse homem, como eu já falei para vocês, ele passou para o Pólibo e para Mérope para cuidar da criança. Dessa forma, dissipam-se as dúvidas de Édipo quanto à sua origem. E aí ele realmente, a partir desse momento, a verdade para ele já estava nua e crua, né? Totalmente escancarada. E aí ele não ficou mais com dúvida. Só que o pior ainda não tinha acontecido. Ele corre lá para dentro do palácio para conversar com a Jocasta, né? Para tentar ali amenizar alguma situação. Só que quando ele chega lá, ele percebe que a Jocasta tinha se suicidado. Ela
se matou. Pegou uma corda, colocou no pescoço e se matou ali enforcada, tá? Aí ele tira a Jocasta, então, da corda, depois de praguejar, né, chorar, gritar, aquela situação que você vivencia quando você encontra ali um parente, né, numa situação como essa. E aí o Édipo, então, tira a Jocasta da corda, pega alfinetes ali que faziam parte da roupa dela, e com esses alfinetes ele fura os olhos. E aí, o interessante é que nesse furar dos olhos, que aparece aqui, então, nessa edição belíssima da editora Zaha, aqui, né, na cor vermelha, a gente percebe que agora se cumpre a profecia lá do Tiresias. E o Édipo ele ficaria cego, mas era cego, ele estava se referindo ao cego ser literal, porque o Édipo, então, ele pega os alfinetes, fura os olhos, e aí ele não tem como ali mais ver a luz do sol, né? Ele fica até se lamentando e dizendo, eu sou mesmo um ser impuro, eu não devia ter feito isso, por isso eu vou me martirizar aqui, né? Como se ele fosse um mártir. Aí ele pegou lá os alfinetes e acabou furando os olhos, tá? E aí o Creonte aparece e ele fica ali, né? E pergunta, Creonte, agora, qual vai ser o meu destino? O que eu vou fazer? Porque nesse momento o Édipo praticamente perdeu o chão e perdeu o poder, né? Porque ele tinha matado lá, ele sabia que ele tinha matado um nobre. E aí ele pede pro Creonte decidir sobre a vida dele, decidir sobre o destino que ele deveria tomar. E aí o Creonte fala, né? Não, vamos consultar os deuses, vamos ver o que, a gente vai decidir. E ele espera a decisão do Creonte. Mas como eu já expliquei um pouquinho para vocês lá atrás, o Édipo, ele acaba pedindo para o Creonte bani-lo, né? Expulsá-lo da cidade de Tebas, até porque ele era culpado realmente. E na profecia que ele tinha recebido, que eu expliquei lá atrás, o Apolo, né, tinha falado para o Creonte, olha, o cara precisa ir, esse homem que matou precisa também pagar com punição, mesmo erro, precisa ser morto, ou então banido da cidade. Alguma coisa precisa acontecer. E aí o Sófocles, então, ele enfatiza aí, através dessa situação, a questão da justiça que precisa ser tomada também, né? Trabalha, então, aí os dois polos, né? Justiça e injustiça nessa situação, tá? E é um ponto importante aí para o entendimento da obra. E aí, caminhando para o final, o Édipo diz que ele o oráculo, então, havia sido claro quanto ao destino do mal que afligia Tebas e pede para o Creonte levar para o Citero, onde tudo começou, onde ele tinha sido amarrado ali com os pés, né? Tinha sido encontrado e tal. Aí ele pede para o Creonte, olha, Creonte, me expulsa pelo menos lá para o Citero, onde tudo começou, para eu morrer lá sozinho, né? Sem nenhuma ajuda. É mais ou menos isso, tá? E aí, para finalizar, o Corifeu entra novamente. O Corifeu sempre está ali acompanhando toda a história, tá? Só que eu pulei aqui algumas situações por causa até do tempo, né? Não dá para a gente explorar tudo. Então, o Corifeu entra novamente aí para finalizar a obra. E o interessante é que eles trazem uma reflexão muito importante sobre a vida do ser humano. Eu vou ler e vou explicar para vocês entenderem o que eles querem dizer, tá? Eles dizem assim, ó, vede bem, habitantes de Tebas, meus concidadãos, este é Édipo, decifrador dos enigmas famosos. Ele foi um senhor poderoso e, por certo, o invejastes em seus dias passados de prosperidade invulgar. Por que isso? Porque lembra que eu falei lá no início, a população via Édipo como um rei, né? Como um deus na Terra, porque ele tinha resolvido o problema da esfinge, mas na verdade ele só se tratava de um ser humano normal, como qualquer um. Então ele também estava passível de errar, que é uma outra coisa que a obra problematiza, né, através da história. Aí eles continuam. Em que abismos de imensa degita ele agora caiu? Sendo assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos, ou seja, no dia que nós morrermos, não devemos dizer que o mortal foi feliz de verdade, antes de ele cruzar as fronteiras da vida inconstante, sem jamais ter provado o sabor de qualquer sofrimento. Então, o que o coro estava dizendo? Olha, não existe ser humano que nunca vai passar por algum problema, por uma desestabilização, né?
Agora, a gente tem que saber lidar com essa desestabilização, que foi o que aconteceu com o Édipo, né? Ele não, na verdade, ele não conseguiu lidar com essa situação. E, embora as pessoas ali o tratassem como Deus, você percebe que por essa fala do coro, até um rei, ele é um ser humano normal, de carne e osso como a gente. Então, ele está passível de errar também. Então, é isso que de reflexão aí que o coro traz, tá? Para finalizar a obra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aí curtam, então, esse vídeo. E, se possível, me sigam, tá bom? Me sigam aí. Eu sempre vou trazer, então, explicações aí com detalhes, fazer o possível para trazer explicações em detalhes de obras literárias para vocês entenderem melhor a proposta, né, que os autores trazem de conhecimento quando eles escrevem essas histórias, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até mais.